Já estou com a minha Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 23. É daqui que nós vamos, mais uma vez, arrancar e falar deste assunto que muitas pessoas ouvem dos pregadores, muitas pessoas ouvem dos professores, aqueles que ensinam, mas quem era de fato esses homens? Nós vimos eles atacando diretamente Jesus diversas vezes, de diversas formas, usando a lei do Antigo Testamento, usando também de passagens bíblicas, principalmente do profeta maior Moisés. Todas as vezes que eles tentaram, de alguma forma, denegrir o mestre, ou de alguma forma tentaram fazer com que ele viesse a ser ultrajado, constrangido, eles não obtiveram sucesso. E Jesus Cristo literalmente agredia eles com sua sabedoria, agredia eles com seu conhecimento, conhecimento este que não era apenas só fitado, focado nas Escrituras Sagradas. Era a resposta que vinha do céu, era a revelação que descia, pois realmente era o próprio Deus encarnado em forma de homens. Nós vamos ver que a sabedoria dele também encantou os doutores da lei quando ele tinha 12 anos de idade. Essa sabedoria descia direto do céu para com o nosso próprio Jesus Cristo. Enfim, nós vimos isto por diversas passagens bíblicas. Agora, eu vou ler para vocês Mateus, capítulo número 23 e versículos número 1, que diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo que eles disseram a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Bom, eu não vou me estender muito, o texto é bem longo, mas só para você ter uma ideia, era aquela pessoa que queria aparecer, que queria que o seu nome tivesse em ascensão, queria ser visto de longe, queria atrair atenções. Isso não te lembra de algo? O que tem de pessoas que querem atrair atenção para si? Há pessoas do nosso meio, principalmente o meio evangélico, que chega a ser ridículo, se envolve em temas que não eram para se meter, se envolve em discussões que não são nem um pouco relevantes e ainda acham realmente que estão agradando. Por favor, há muitas pessoas que se metem onde não deveriam se meter e isso tem acontecido. Então a gente identifica alguém quando tem essa característica de fariseu, essa característica de escriba. A outra passagem, que nós vamos falar um pouco mais sobre eles, está no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Para que não se estenda muito o vídeo, olha só o que diz ali, o capítulo 23 e verso 13. Ai de vocês, olha o que Jesus disse. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Não deixam literalmente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vos sofrerão juízo muito mais severo. Gente, tem muito mais coisa aqui nessa passagem.
Os versículos são mais extensos, mas se você parar e ler com atenção, você vai se deparar com a realidade de muitos líderes hoje. Muitas pessoas que, infelizmente, fecham literalmente as portas do reino dos céus. Eu sei que vai soar um pouco prepotência da minha parte. Quem sabe alguém vai querer me chamar de sabidão, de doutor, mas a narrativa fala aqui, meus amados irmãos, que os escribas e fariseus criavam sistemas de autodefesa e de ataque, e que literalmente o seu sistema era tão pesado que eles nem sequer conseguiam carregar. Fica a dica, meus amados irmãos. Cuidem bem as suas obras, mas não fazem o que eles fazem.